Então, só uma introdução aqui, né, eu fiz aqui, então, não é um resumo, tá? Eu fiz aqui uma análise em cima das coisas que estavam sendo faladas lá. Preparei uma apresentação aqui de 24 slides. A minha expectativa é que a gente fale sobre eles aqui em 30, 40 minutos no máximo, para dar tempo de discutir algumas coisas também do assunto, tá bom? Tentei colocar na apresentação aqui, foi um negócio rápido para ajudar na hora das falas aqui, das coisas que a gente vai comentar, mas não tem nada demais, foi só uma apresentaçãozinha simples que eu fiz aqui para ajudar no acompanhamento aqui, tá bom? Então, vamos lá. Então, a gente está começando aqui falando especificamente da segunda parte, né, do livro Fábrica de Petinos Digitais. A primeira parte foi falada pelo professor Francis Ley, né, tem a gravação do nosso último encontro lá, que fala sobre a introdução disso tudo, as principais motivações que ele teve para escrever esse livro. Aqui a gente vai falar um pouco mais sobre algumas estatísticas e como que a gente identifica o que a gente pode fazer, o que seria ideal fazer. Não existe uma receita de bolo, e a gente vai ver isso aqui para que cada um coloque aquilo que está lendo dentro do seu dia a dia e ver até onde consegue chegar. A segunda parte fala do incrível frenesi das telas recreativas, potencializada pelo uso dos smartphones, smartwatch, enfim, essa tecnologia mobile que a gente está tendo nos últimos anos. Antes já tínhamos, né, o videogame sendo um precursor desse tipo de recreação, mas ele se potencializou com o uso dos celulares, onde ele também pode jogar no celular. Antigamente tinha que pedir para a mãe para usar o videogame, agora o celular já está na mão dele, enfim, tem essas facilidades que podem trazer algumas consequências para a gente. Os estudos aqui que vão ser mostrados, eles têm que dizer para a gente, né, como que a gente vai medir isso. O que a gente vai medir? Primeiro, o autor ele sempre tenta colocar de uma forma ou de outra que ele não está querendo aqui condenar a tecnologia. Ele está querendo aqui mostrar que o uso da tecnologia, principalmente por crianças e adolescentes, pode trazer uma consequência negativa no futuro. Então, ele diz aqui, né, que ele não está aqui para questionar como são empregados os usos da tecnologia, principalmente o uso da tecnologia na educação. Ele só quer mesmo mostrar como são usados no cotidiano, que impacto que isso pode ter. Quanto? O limite temporal do uso dessas tecnologias, ele é muito complexo, porque ele depende de várias coisas. Mas, com certeza, aqui ele está querendo mostrar o seguinte, ele está querendo mostrar que a saturação sensorial associada a um influxo de sons e imagens, notificações, tanto quanto funcionais, roubam o tempo de atividades mais nobres, como leitura, jogos criativos, deveres escolares, atividade física, sono, brincar com outras crianças, etc. Então, ele está dizendo, na visão dele, sempre que você está utilizando essas telas para trabalhar, para fazer a recreação a partir dessas telas, a criança, o adolescente, está deixando de fazer coisas mais nobres que ele poderia estar sendo útil para o seu desenvolvimento. O Ken é basicamente os nossos personagens aqui, que são as crianças e adolescentes que vão estar sendo monitorados a respeito disso daí. Qual seria o ideal de fazer uma pesquisa desse tipo? O ideal seria, na visão dele aqui do livro, seria a gente ter um exército de pesquisadores, 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante 2 meses, por exemplo, vigiando e controlando, né, não só anotando, mas também controlando o exército de jovens usuários dessas telas. Isso é impossível, isso daí é relativamente inviável, não é possível fazer isso daí. Uma alternativa seria colocar um software de rastreamento nos aparelhos digitais de cada indivíduo. Mas aí começa a vir outros problemas, né, também do nosso tempo, que são direitos humanos, invasão de privacidade, enfim, outros problemas aí de acesso às informações desses usuários. A situação atual, então, foi o quê? Foi
foi definido que seriam feitos através de entrevistas e sondagens. A abordagem mais frequente, né, que se montou, foi fazer mesmo as entrevistas, principalmente com os pais dessas crianças, até para evitar aquele outro problema lá do assédio, né? Aqui a gente tem uma situação onde os pais geralmente vão subestimar o uso do filho, né? É como se, por exemplo, não é claro para a sociedade o uso das telas. Às vezes, parar de mexer no celular e assistir televisão é uma coisa boa, né? Ele não está tendo o mesmo impacto. Ou para de jogar videogame e usa o celular para rede social, né? Ou, ainda mais simples, para de assistir no celular e começa a assistir na televisão, ou vice-versa. E isso não é visível aos pais, né? Então, quando faz uma pesquisa dessa, ele não consegue identificar essas sobreposições. Além daquelas situações onde está assistindo um vídeo na televisão e, ao mesmo tempo, está mexendo no celular. Essas sobreposições aí, que teoricamente aumentaria o tempo de tela, também não são vistas por aqui. Por esse motivo, ele fala que essas autoavaliações, ela vai ter essas análises quantitativas, né, vai ter um valor absoluto com impactos grosseiramente comparáveis, cerca de 20 a 50%, para mais, para a autoavaliação, e para menos, para utilizações paralelas. Então, sempre que eu for me autoavaliar, eu vou colocar um valor menor. Sempre que eu estiver contando realmente o uso das telas, eu estaria vendo 50% maior. A partir disso, ele ainda vai fazer uma ponderação ainda, ele não vai usar esses 20% ou 50%. Ele vai trabalhar em cima de uma média dessas relações para dar os dados que a gente precisa colocar aqui. E outro fator importante é o local. O local tem uma grande influência nisso daí. Por isso que até eu comentei da questão lá dos dados serem americanos, né? Porque basicamente a origem dos dados são praticamente todos americanos, lá que tem essas pesquisas que foram feitas até agora. Alguns países ele considera semelhante aos Estados Unidos, mas com certeza não se aplica ao nosso país. Seria uma nova pesquisa, um novo modelo, países como o nosso ou países em desenvolvimento pelo ao redor do mundo. Bom, aqui é onde começa realmente a segunda parte do capítulo. A segunda parte do capítulo vai falar sobre essa impregnação, onde nos primeiros anos de existência são fundamentais em a maior parte da aprendizagem, do amadurecimento cerebral da criança. Bom, com isso, ele tem o seguinte, ele diz o seguinte, que a criança, nesses primeiros anos de vida, considera-se onde ela aprende tudo. Até diz aqui que o idoso vai aprender sim, ou o adulto vai aprender sim, mas não na mesma velocidade da criança. E ele até faz uma comparação interessante, que ele fala o seguinte, fala, olha, se você quer ver isso acontecendo, pegue, por exemplo, para aprender a tocar violino junto com a sua filha. Você vai sair na frente, com certeza, mas vai perder facilmente dela. Em pouco tempo, ela vai te ultrapassar e vai saber mais do que você. Porque ele entende que a criança aprende numa velocidade muito maior porque ela constrói o conhecimento. O adulto tende a moldar o conhecimento para ter um novo conhecimento. Bom, e diz também o seguinte, que quando isso daqui quando você começa errado na infância, ou seja, a criança usando as telas logo cedo, ele vai cultivar isso como um hábito e provavelmente ele sugere que essas crianças vão ser os próximos, entre aspas, viciados das telas do futuro. São essas crianças que vão estar com essa questão de utilização da tela, essa necessidade da utilização da tela impregnada no seu hábito, no seu dia a dia, no seu cotidiano. Outro detalhe que ele fala aqui ainda é que tudo aquilo que a criança deixa de aprender nas telas na primeira infância, aqui no primeiro momento, é facilmente recuperável. Já o contrário, ele entende que não. Bom,
Complementando, então, o slide anterior, né, ele fala que isso gera um prejuízo para toda a vida. O adulto ainda aprende, mas não como a criança. A criança constrói o conhecimento, o adulto reposiciona o conhecimento adquirido. Agora, esse texto aqui, olha, o que não foi estabelecido durante as idades precoces do desenvolvimento em termos de linguagem, coordenação motora, pré-requisitos matemáticos, etc., revela-se cada vez mais custosos ao adquirir com o passar do tempo. É mais ou menos a situação que a gente vê hoje, claro que fazendo um comparativo apenas, quando um adulto quer se alfabetizar. Não é tão simples. A criança quase aprende por osmose, enquanto o adulto tem uma dificuldade tremenda de juntar aquelas letras, juntar aquelas palavras para conseguir aprender a ler depois de uma certa idade. Bom, agora aqui começa as estatísticas que os estudos trouxeram para a gente, né? As crianças com menos de 2 anos dedicam, em média, a cada dia, 50 minutos a essas telas. Essa duração permaneceu surpreendentemente estável durante uma década, ele diz. Parece, sem dúvida, razoável à primeira vista, né? Você vê que a criança está usando 50 minutos. Mas 50 minutos representa 8% da duração da vigília de uma criança, 15% do seu tempo livre. Esse tempo livre é considerado aquele tempo livre, tirando as ações que são forçadas, como comer, trocar fralda, dormir, etc. Bom, lembrando que as atividades forçadas participam da evolução pessoal dessa criança, né? São momentos de interação de grande desenvolvimento da criança que são extremamente necessários. Porém, ainda assim, você está utilizando 15% do tempo livre dela. E ele começa com algumas comparações. Fala que esse tempo aqui, olha, representa ao longo de 2 anos 600 horas, que dá 1 ano de escola infantil, 200 mil enunciados perdidos. Esses enunciados é a gente conversando com as crianças. 850 mil palavras não ouvidas. Fala ainda que o problema remete ao abismo que separa a fecundidade desses episódios de aprendizado não forçados e assustadora e destrutividade dos tempos de utilização do digital. Bom, ele considera, então, que uma vez que você deixou a criança assistir 50 minutos de um desenho, seja o que for, você está tirando dela muito mais do que esses 50 minutos, né? Essa segunda parte aqui, ele reclama aqui que tem muitas propagandas falando também que ferramentas digitais são formidáveis vetores de compartilhamento, em particular para a linguagem. Antes dos 2 anos, só a metade dos pais declara estar presente o tempo todo, ou a maior parte do tempo, quando a criança está diante da tela. E esse estar presente não necessariamente é interagindo com a criança. Às vezes, sentado do lado, né? 85% do tempo de tela eram silenciosos, quer dizer, operam sem uma intervenção linguística de um adulto. Ou seja, eu coloco a criança lá para assistir e vou fazer alguma outra coisa. A televisão absorve sozinha 70% do tempo das telas das crianças mais jovens, né? Natural também. Talvez esses números aqui no nosso dia a dia, no nosso modelo aqui, aumentem um pouco, né, esses percentuais aqui. Das crianças de 0 a 1 ano entrevistadas lá, ou consultadas durante o estudo, né, 29% nunca teve consumo audiovisual, 34% são expostas ao todo dia, e 37% está entre esses dois extremos, né, dia sim, dia não, de vez em quando tem, de vez em quando não tem. Bom, ainda assim, essas crianças, quando começam a evoluir um pouco, tem situações onde ela pode ter de 1h30 a 3h30 de tela, de utilização diária. As principais razões apresentadas para essa situação, né, dos pais, é que eles precisavam fazer compras em locais, fazer compras, ou que as crianças fiquem mais tranquilas em locais públicos, ou, principalmente, enquanto cumprem tarefas domésticas. Essas 3h30, ou até 3h30, 90% assistindo televisão, 65% em outras ferramentas portáteis, que também pode ser assistindo, e 15% já são expostas ao videogame em 1 ano de idade. Isso é legal.
Interessante. Bom, agora a gente vai falar das crianças de 2 a 8 anos, que é o primeiro patamar aqui. Essas crianças, elas já pulam por um número de 2 horas e 45 diariamente. 20% da sua vigília diária, 90% dedicados à observação de programas audiovisuais. Também dentro numa perspectiva lógica aqui. E isso já pula para 1.000 horas aqui, ó, quando você faz um cálculo em cima de 2 anos, que equivale a 6 a 7 anos letivos completos. 460 dias de vida desperta, período exato para se tornar um exímio violinista. Vejo que ele gosta muito porque ele usa bastante esse exemplo aqui durante o livro. As crianças de estratos desfavorecidos registram um consumo digital recreativo quase 2 vezes superior ao dos seus homólogos favorecidos. Então, de 3 horas e meia conta a 1 hora e 50 dos favorecidos aqui. Mas ele fala também que isso nem sempre é bom, tá? Não é porque os favorecidos utilizam menos que o outro tempo livre acaba sendo melhor. Fala que 30% dos pais, é claro, está presente o tempo todo, ou maior parte do tempo, e que a televisão absorve 70% também do tempo dessas crianças aqui. Outro dado interessante aqui é que de 2 a 4 anos, a gente tem aqui 77% consumindo audiovisual e 13% usando videogame. De 5 a 8 anos, a gente já muda isso daqui para 65% utilizando audiovisual e 24% utilizando videogame. Aqui agora a gente vai falar do pessoal de 8 a 12 anos. De 8 a 12 anos, a gente já pula o número aqui do diário para 4 horas e 45 minutos diante das telas. Aqui a gente já começa a ter influência dos nossos tablets e celulares, né? Isso já equivale a 33% do tempo de vigília, apesar desse pessoal aqui, de 8 a 12 anos, terem uma menor necessidade de sono, eles acabam utilizando maior parte do tempo livre, aqui 1/3 do tempo livre, do tempo de vigília, digo, 1/3 do tempo de vigília diante das telas, 15% do seu tempo livre no total. Os números aqui de quantitativos já vai para 1.700 horas, que equivale a 2 anos letivos ou um emprego salariado integral durante um ano. 52% desse pessoal aqui de 8 a 12 anos já possui seu próprio tablet, 23% já tem um laptop, 5% já tem um smartwatch. 84% consome conteúdos audiovisuais de TV ou vídeo todos os dias. 64% jogam videogame todos os dias. E 69%, aos 12 anos, já possuem um smartphone. Esse dado aqui é o dado que ele considera o mais preocupante, tá? Que é a facilidade do acesso à tecnologia. Ele, nessa parte do capítulo, ele fala bastante sobre situações onde a mídia acaba apoiando as empresas de tecnologia, dizendo que vai ter uma coisa boa acontecendo. Você vê propaganda de crianças tirando foto com celulares ultramodernos, etc. Isso, para ele, é um problema maior, porque a mídia está a favor da utilização maior em cima das telas. Bom, aqui continuando aqui, né, essas 4 horas e 45 aqui, ele divide aqui em algumas horas, você vê que a maior parte aqui é em cima de audiovisual, um pouco mais em videogame, e ninguém utiliza rede social ou internet para fazer algum tipo de navegação ainda, né? Você tem aqui um uso ainda pequeno de redes sociais para o público de 8 a 12 anos. A preferência deles está em assistir vídeo, alguns deles gostam mais de música, outros querem videogame, mas você vê que é só um comparativo aqui de preferência, né? É interessante notar que dizem frequentemente que as crianças privadas de tela correm o risco de ser excluídas dos grupos de colegas. Ele fala que isso é um mito e que a gente vive em cima desse mito. Nossas crianças podem se virar muito bem sem telas recreativas. Tal abstinência não compromete seu equilíbrio emocional nem integração social. Muito pelo contrário, é claro que é o que ele defende aqui durante todo o livro, né? Eu acho que vou ter uma evasão aqui.
Bom, indo para o público aqui de 13 a 18 anos, a gente tem aqui 7 horas e 22 diariamente, 45% da vigília, 30% do dia desse indivíduo aqui, né, desse entrevistado aqui de 13 a 18 anos, que já pula o nosso número para 2.680 horas. 112 dias, 3 anos letivos, tempo total da quinta série do último ano do ensino médio. Bom, aí vale um comparativo, eu não consegui identificar aqui se a gente estava falando do nosso ou do deles exatamente, tá? Eu só peguei a estatística que ele colocou aqui no livro. Aqui ele também divide os tempos aqui, você vê que continua ainda o vídeo sendo um maior utilizador desse tempo aqui, né, diante das telas, mas rede social já ganha um tempo, ele passa de 10 minutos para 1 hora e 10 minutos de média diária. E isso aqui traz outros problemas, né, a gente já sabe disso. Tem um detalhe interessante que eu resolvi colocar aqui, olha, que é a diferença entre meninos e meninas. Meninos utilizam menos a rede social do que meninas. E utilizam mais videogames do que meninas. Essa segunda parte aqui, tranquilo, mas essa primeira parte aqui, eu acho ela bastante preocupante, até porque em casa eu tenho 2 meninas. Então, eu acho que isso daqui é bem preocupante aqui para a nossa sociedade. Aí, os meninos utilizam 29 minutos a mais que as meninas, de maneira geral. Ivan, eu li essa estatística, é uma estatística que é baseada numa média de alguns estudos que ele cita lá no livro, né? Mas, ultimamente, assistindo um podcast com dois jogadores e streamers, né, que jogam no YouTube e é transmitido ao dia, mostrando a ascensão das meninas no jogo, entende? As meninas têm crescido cada vez mais. Como essa área de tecnologia é muito sensível, cada vez mais esse cenário muda de um semestre para o outro, de um ano para o outro, entende? E eu notei isso na linguagem que esses dois... eu até digo... chegar. Olá! A professora Deise... Desculpa atrasar, estava em outra reunião. Não tem problema, vai ter que pagar um saco de pipoca para todo mundo do grupo. Para os atrasados é assim, paga o saco de pipoca e não reclama. Está anotado e gravado aqui, professor. Pode continuar. Isso. Não, está gravado. Isso aí. Quem chega atrasado paga um saco de pipoca para todo mundo, né? Então, e na linguagem que eles usavam ali no podcast, mostrando justamente isso, como isso, no mundo dos gamers, do digital, muda rapidamente. Então, ele falou, por exemplo, na época agora da pandemia, acessão e queda, acessão, apogeu e queda de videogames, de culturas inteiras em 2 anos. Passou 2 anos de pandemia, então teve coisas que teve o seu auge e o seu declínio nesses 2 anos. Então, eu acredito, Ivan, que a ascensão das meninas, né, que ainda, de jogadoras, que ainda é um ambiente muito masculino, né, dos meninos, e aí isso ainda continua sendo, mas eu acho que esses números devem ser maior do que esses 47 minutos da pesquisa média Já do nosso deve ser amigo maior, aí. né, professor? Já deve ser maior, né? Deve ser maior, infelizmente. E tem um outro detalhe, né? Assim, eu acho que dos meninos sempre vai ser maior até pela resistência, né? O menino ele consegue passar a noite jogando ali e a menina já não tem essa resistência de passar a noite jogando lá, na grande maioria. Mas eu também entendo que esse número tende a aumentar, sabe? Esse número tende a aumentar porque, primeiro que os jogos estão cada vez mais fáceis, né? Estão cada vez mais disponíveis. Antes o jogo, ele até dá um exemplo aqui do jogo do Super Mario, né? Que tá naquele capítulo que o senhor leu lá, que ele fala do Super Mario, do cara que joga Super Mario mais inteligente ou não e tal. Ele dá esse exemplo do Super Mario, porque o Super Mario ele começa sendo um jogo muito complicado, né, com os mapas que ele tinha lá na sua primeira versão. E termina com um jogo muito fácil, um jogo que cabe no celular, que você consegue jogar pelo celular, né? Com objetivos, às vezes o jogo ele não muda a sua complexidade, mas muda os seus objetivos, facilitando o uso de outras pessoas, né? Isso, o livro não fala isso, Ivan, mas outras fontes dizem, a indústria de game é a indústria bilionária, né? É maior do que a indústria de Hollywood, maior que dos
A indústria do videogame é uma coisa assustadora. Depois não, podemos mostrar esses valores. Eu tenho esses valores que eu peguei aqui atualizado, inclusive em bilhões de dólares. Eu acho que mais adiante eu posso procurar aqui rapidamente e mostrar. Então, essa indústria tem aprendido a como reter a atenção. É isso aí. Como viciar, e eles sabem hoje, do ponto de vista até neurológico, comportamental e tudo, como viciar, e eles sabem, por exemplo, o percentual de jogo, ou seja, você tem um jogo, se você jogar ele 20%, você está fisgado e você viciou no jogo, entendeu? Então, eles sabem o potencial de cada jogo, cada narrativa do jogo, tornando eles absolutamente triviais, simples de aprender, por outro lado, viciantes. Eles usam... isso aí. E sabe que tem jogo hoje que já custa R$500, né? Você tem um jogo que a licença do jogo custa R$500. E isso mostra como está forte essa indústria, né? Como que ela está forte. Ela consegue ter dezenas de jogos custando R$250, R$300, ou em dólar por 50 até $100, que é o caso desse de 500 aqui, até $100 em um único jogo de uma única licença, né? Isso é um valor realmente absurdo. É um valor que realmente justifica esses bilhões aí da indústria. Bom, continuando aqui na metade já, mas agora é um pouco mais rápido, porque são justificativas sobre essas estatísticas que a gente falou até agora. Ele fala que no ambiente familiar a gente tem alguns pontos aqui que eu destaquei, né? Que são os fatores agravantes. Os fatores agravantes, é interessante falar o seguinte, né? Que os modelos sociodemográficos influenciam diretamente na utilização das telas. E aí, quando você abre esse leque de telas, principalmente para a TV, sem montar nada ali na TV, sem falar que é uma TV paga, uma TV aberta, você realmente está trazendo muita gente para frente da TV, né? Muita gente para frente da TV. Então, nesse sentido, fica um estudo, às vezes, um pouco difícil de você quantificar a real problemática disso. Porque a gente sabe que a TV aberta, ela é mais predatória do que a TV fechada. Já foi muito mais, hoje estão bem equilibrados até. Mas a gente tem aí uma saída, que é os streaming sem comerciais, que passou a ser menos predatório. Só que se a gente começar a colocar esses detalhes, a gente vai complexar muito aqui o estudo e realmente fica inviável de se ler. Teria que ter um estudo para cada uma dessas situações. Limitar o acesso e dar o exemplo. Ele diz aqui o seguinte, primeiro que ele até faz um exemplo que eu achei bem interessante, acho que não se aplica à vida real, mas é um exemplo interessante que ele fala o seguinte, ele fala que se você não tiver, você não usa. Fato. E que se você dá para a criança escolher entre um tablet e um livro, entre assistir alguma coisa na TV e um livro, ela certamente vai utilizar a TV, ela vai escolher a TV. Mas se ela não tiver a TV, ela vai ler o livro. Esse é o exemplo que ele dá. Inclusive, mais para frente, eu tenho até uma ilustração sobre isso, porque ele fala mais de uma vez sobre esse exemplo. Outra coisa é que, se você quiser reforçar a exposição dos seus filhos aos dispositivos digitais, aqui é uma ironia, né? Dê a eles um smartphone, um tablet, certifique que seu quarto esteja equipado com a televisão e um videogame. Coincidência ou não, aqui em casa é exatamente assim. Bom, limitar o acesso e dar exemplo, né? Ele fala que a principal política que pode ajudar nisso é você limitar o acesso. Principalmente quando a gente está falando das partes compartilhadas, né? Quando você está vivendo uma situação da TV, do videogame, onde são usados por mais pessoas dentro da casa. Esses itens aumentam muito o uso das telas, mas nem sempre são prejudiciais. Por isso que é interessante você limitar um tempo para que a criança utilize, para que ela brinque e estimule o seu pensamento em cima disso. As crianças tendem a imitar o comportamento imoderado de seus pais, principalmente, né? O moderado, dificilmente, mas o imoderado, com certeza. Os grandes consumidores adultos têm a visão mais positiva do impacto sobre as telas,
sobre o desenvolvimento, o que os leva a impor regras de utilização. Então, está dizendo que quando a gente conhece os efeitos, quando a gente sabe dos problemas que isso pode trazer, a gente tende a ser mais restritivo no uso das telas dentro do ambiente familiar. Aqui embaixo a gente fala sobre os estilos, né, de pais, os estilos de pais, que deixam as crianças assistirem televisão ou qualquer outro meio mais de 4 horas por dia. Então, os permissivos, 20% deles já afirmam que a sua criança assiste mais de 4 horas por dia de TV. Já os autoritários, 13%, e os persuasivos, 7%. Persuasivo, ele cita aqui, eu entendi que são aqueles pais que fazem uma espécie de troca, né? Depois que você terminar o almoço, você pode assistir, depois que você terminar a lição, você pode fazer esse tipo de coisa. Entendi que era isso. Outra coisa aqui que é o estabelecimento das regras. Ele dá bastante ênfase nesse tópico, e aí eu coloquei alguns pontos aqui para a gente ler. Os pesquisadores não se contentam mais em observar o rebanho, eles desenvolvem protocolos experimentais visando baixar o consumo de telas recreativas. Quando os pais são informados sobre as influências nefastas do digital recreativo, o nível de consumo cai substancialmente. Isso aqui são retornos que ele teve de algumas pesquisas, de alguns artigos que está citado lá no livro, né? Em média, metade, de 2 horas e meia para pouco mais de 1 hora e 15 por dia. Restrição e responsabilização são as fontes complementares do sucesso. Então, aqui ele cobra até, no meio público, políticas que poderiam estar ajudando os pais a restringirem esse uso das telas, né? Só que vai totalmente contra a economia e seria muito difícil disso acontecer. No fundo, a ideia diretriz nesse ponto é bem simples. É mais fácil resistir à vontade quando os meios para satisfação estão ausentes. É isso que eu acabei de comentar, né, de você não ter televisão em casa, não ter televisão no quarto, não ter tablet, não ter celular, para a família toda, porque se você tiver só o do pai ou só o da mãe, ela vai acabar usando de um jeito ou de outro. E por último aqui, ele fala que aceitar ajuda se tem dificuldades para evitar os tormentos do uso excessivo. Aqui é onde ele coloca essa situação do uso compulsivo das telas como um verdadeiro vício, e tratado como qual, se tiver que ser tratado, né? Então, a partir daqui, ele diz que você pode sim estar viciado no uso das telas, e a tendência é que esses usuários júniores, né, esses usuários de 1, 2 anos, de 5 anos, que utilizam muito as telas já nessa idade, sejam provavelmente os viciados do futuro aqui, que a gente vai ter álcool, apostas, telas, na mesma linha de vício. E aí, a partir daí, controles psíquicos, etc. Levar as novas gerações a reduzir o consumo digital recreativo não tem nada de insuperável. Porque quando a gente escuta tudo isso, a gente fala que é impossível, né, no dia de hoje, você restringir esse tipo de situação. E ele diz que não, ele diz que isso é totalmente possível, desde que você consiga trazer para a criança outras coisas. Porque ele, inclusive, cita isso, que o nosso corpo é muito... Ele fala isso nesse próximo slide, que o nosso corpo é muito... age muito mal com o ócio, né? Ele lida muito mal com o ócio, ele precisa fazer alguma coisa naquele tempo que está acordado. E isso traz algumas dificuldades para a gente controlar esse tipo de coisa. Então, aqui é aquele exemplo que eu acabei de falar, né? Onde a gente fala que um aluno tem que escolher entre um livro e assistir televisão. Praticamente todos eles vão escolher a segunda opção, mas o que acontece se eliminarmos a televisão? Ele conclui que a criança vai utilizar o livro. Mas ele fala que tem um dado muito interessante aqui que ele colocou. Deixa eu pegar minha anotação aqui. Ele fala o seguinte, ele fala que isso não é o mais interessante, né? Que, de fato, essa abordagem permite também, de forma mais global, orientar o campo das atividades das crianças. Ele diz que essa situação de você não dar para ela essas opções de tela, você consegue orientar ela para novas atividades ou atividades mais
nobres que ela pode estar fazendo durante o dia livre, a parte livre dela, ao invés de estar nas telas. Por fim, ele coloca aqui quais são os limites de utilização dessas telas, né? Viciado ou não, já passou dos limites. Segundo ele, aqueles 50 minutos já é uma tragédia. Então, todo mundo aqui já passou do tempo que devia parar de usar as telas. Os valores médios estimados permanecem relativamente fracos, em torno de 3 a 10% dos usuários que já se consideram viciados. Isso, até a OMS faz um alerta de que precisa-se estudar isso, né? Precisa-se que os países façam apoio a esses estudos para a gente definir se esse é o número correto mesmo. Porque enquanto a gente tiver com um número baixo, assim, olha, de 3 a 10% dos usuários que se considera viciado, a gente não vai ter nenhuma política, não vai ter nenhum remédio, enfim, não vão ter nenhuma estratégia para tratamento desses viciados. E ele fala o seguinte, que o comportamento não precisa ser patológico para ser insalubre. Aqui é onde piora um pouco, porque se a gente está no patológico aqui de 3 a 10, a gente quer aumentar isso daqui só para aquele que é insalubre, né? Por exemplo, aquela pessoa que fica na cama à noite com o celular ligado e depois não consegue dormir porque ficou com aquela tela lá no olho lá durante mais de 2 horas. Isso já seria insalubre e não estaria acima do tempo que a gente colocou aqui de média. O imaginário coletivo assimila o viciado como uma espécie de entulho humano, despedaçado, do qual o toxicômano errático e alcoólatra depravado da série de televisão são o paradigma mais comum. Aqui ele está dizendo o seguinte, que a dificuldade de você identificar se você tem esse tipo de problema está na própria denominação disso, né? Se você se tornar um viciado, você já automaticamente está excluído de vários grupos da sociedade. Tempo demais diante da tela danifica o cérebro, o tempo excessivo diante da tela é prejudicial à saúde mental. É preciso incentivar a utilização sensata das telas. Mas ele também não detalha esse sensato das telas, tá? 5% dos jovens de 14 a 24 anos equivalem a cerca de 400 mil indivíduos para a França. Aqui ele diz o seguinte, né, que apenas 5% dos jovens podem ser considerados viciados, né, entre 3 e 10 aqui. E ele fala que 400 mil pessoas, ou que 5% é muita gente, só na França seriam 400 mil. Nos Estados Unidos, 5 vezes esse número, quase 2,5 milhões de almas, né? É difícil para os pais enxergarem em seus filhos esses tristes modelos, difícil também para os próprios filhos se reconhecer como um viciado, né? E ainda mais difícil, por sinal, porque seja o vício digital ou de outras dependência, a negação é frequente. A importância das idades aqui dentro dos limites, né? Meu tempo está acabando e os slides também, tá? Músicos adultos, aqui ele vai dizer para a gente que os músicos, cada tipo de ação ou tipo de utilização do seu cérebro vai fazer com que uma parte ou outra seja melhorada ou aumentada em detrimento da outra parte do cérebro. Ele está dizendo o seguinte, que quando você faz o uso das telas, você está aumentando uma área do cérebro que vai facilitar a identificação de cores e de personagens, etc., mas vai estar prejudicando uma outra parte. Provavelmente, aqui ele cita a parte do raciocínio, né, do raciocínio lógico, do nosso número 2, basicamente. Se aos neurônios fosse oferecida uma comida inadequada em qualidade ou em quantidade, eles não podem desenvolver um aprendizado de maneira otimizada. E quanto mais carência se estende no tempo, mais difícil se torna saciá-la. Está querendo dizer que quando a gente vai dar para ele algo em excesso, ele não vai saber lidar, né? É onde entra o viciado, isso vale para todos os outros vícios aqui que a gente falou. As experiências precoces são de importância primordial. Ele diz que o hábito de não usar as telas tem que começar desde cedo, né? Aqui a gente está falando de quanto seria interessante, e aqui ele começa a dizer quanto que seria para cada uma das idades. Ele fala que até os 6 anos, pelo menos, o ideal seria 0. Que as crianças não tivessem acesso à recreação a partir das telas. Vou passar um pouquinho mais rápido aqui, tá? Mas depois a gente pode ver nas apresentações. De 2 a 5 anos, um tempo um pouquinho maior.
Aqui, por exemplo, ele está mostrando a situação onde os pais estão assistindo junto com a criança. Isso não muda os impactos que ele entende que essa tela aqui teria para essas crianças. Num certo ponto é até pior, porque vai chegar um momento que a criança vai saber mexer nesse tablet aqui e o pai vai deixar com a criança lá. A melhor forma mesmo é abolir, é tirar de perto das crianças. Então, até 6 anos, 0%. Vou voltar aqui mais um slide, só para a gente ver um negócio aqui. A partir dos 6 anos, 1 hora diariamente. Aqui, ele fala o seguinte, que pelo menos até os 18 anos, a criança teria apenas 1 hora diária de uso de telas. Esse seria o ideal para que ela pudesse desenvolver todas as suas outras qualidades e outras... Vamos desenvolver tudo aquilo que ela tem potencial, né? Todas as suas potencialidades, seria interessante que ela tivesse apenas 1 hora de acesso a telas por dia. Seja sozinha, acompanhada, celular, TV, etc. Bom, como conclusão, nós temos o seguinte, o tempo. Nossas crianças dedicam um tempo não apenas fenomenal, mas também continuamente crescente às atividades recreativas digitais. O comportamento, as tendências, nada tem de inevitável, pode ser combatidos com eficácia, estabelecendo regras de utilização claras, minimizando as solicitações disponíveis. O impacto prejudicial das telas sobre a saúde e desenvolvimento cognitivo surge bem antes dos limites de utilizações observados. O que fazer? É preciso realmente ser um sonhador, cândido, insensato, irresponsável ou venal para que a profusão de telas recreativas pode produzir sem deixar consequências importantes. Então, ele fala que aqui realmente, se você não acreditar em nada disso que a gente falou até agora aqui, as consequências são inevitáveis. Esse aqui é o cara que escreveu o livro, o Michael Demurgich, e assim eu termino minha apresentação. Espero ter trazido aí um resumo do que vocês devem ter lido lá já. Ok. Obrigado, Ivan, pela apresentação. Achei muito legal o jeito que você fez. É uma coisa que acho que é da gente pensar um pouco também, porque, por exemplo, eu não conhecia esse autor, né, antes do professor Francis Lê me mostrar esse livro, mas eu andei olhando um pouco sobre ele, né, e o Michael, não sei se seria Michel, porque ele é francês, né, porque a gente tem mania de ler e achar que é americano, né? E talvez por ele ser francês também, ele tenha uma visão diferenciada dos Estados Unidos, porque a Europa tem uma cultura, culturalmente falando, é muito diferenciado, né? A questão não só de vários hábitos, né? De leitura, de consumo, de tecnologia, muito diferente dos Estados Unidos, até de alimentação, né? Eles param para almoçar, né? Diferente do americano que toma um lanche, come um hambúrguer na hora do almoço e a refeição principal deles, se é que existe, é mais no final do dia, né? E o europeu, pelo menos o que eu vi na pouca experiência que eu já estive fora, eles fazem questão desse horário, né, de cozinhar e tal. O professor Francis talvez e a Deise depois possam falar mais, porque viveram mais tempo lá, né, em Portugal. E o Michel, vamos pensar assim, ele é doutor em neurociências, né, mas, no entanto, ele vem para os Estados Unidos e ele fica muitos anos lá estudando, inclusive, nessas áreas, né? No MIT, no Instituto de Ciências Cognitivas, tal. Então, ele está muito inserido, embora parece que hoje ele está na França e é diretor de um centro de pesquisa lá em saúde, até acho que parece que é alguma coisa do governo. Ele tem uma outra, não sei quantas obras ele tem, né? Na realidade, eu encontrei mais 2 obras dele, assim, com facilidade, né, que ele fala já também sobre a questão da televisão, né, a lobotomia, né, ele fala, assim, do quão prejudicial é a questão da televisão, e tem um outro livro que não tem nada a ver com isso, mas ele fala sobre, acho que é mais ligado à questão da neurociência, como perder peso definitivamente.
né? Então, é mais na linha, acredito, de pensamento, essa questão da neurociência que ele estuda. Esse livro da Fábrica de Cretinos Digitais está publicado em vários idiomas, né? Em vários países já. Não só na França, como na Itália, eu achei ele já traduzido em vários idiomas, né? Em espanhol, inclusive. Então, eu não sei, assim, de tudo que ele fala, porque a gente vê, assim, que ele faz essa crítica, né? A questão da tecnologia, ao pequenininho aí. Mas eu acho que é uma coisa para a gente pensar, né? Para a gente pensar nessa leitura, inclusive se a gente for escrever algo sobre isso, a gente está olhando também outras vertentes dessa questão da tecnologia, tem os defensores, tem outras pessoas que eu acho que já vêm criticando essa questão do exagero, porque eu vejo o seguinte, que parece que a gente ficou meio escravo do celular, né? Parece que é a primeira coisa que a gente faz no dia e a última. Então, não só a questão da tela, do videogame, da televisão, mas essa questão da tecnologia, ela parece que se a gente ficar sem luz e, consequentemente, ou até podemos ter eletricidade, mas só de ficar sem internet parece que o mundo acabou, né? Porque você fica desconectado de tudo. Então, eu tenho essa preocupação, e não é só em relação às crianças, porque eu vejo outras pessoas, outras faixas etárias que estão inundadas, né, pela tecnologia e realmente deixando um tempo precioso para desenvolver outras coisas. Eu vejo pela minha mãe tem 86 anos, ela passa boa parte do dia dela, e minha mãe era muito produtiva, ela costura, ela pinta, ela tem vários dons, assim, artísticos, inclusive, mas com o advento da tecnologia e também com o agravamento da pandemia, minha mãe passa boa parte do tempo em tela. Ela passa boa parte do tempo dela se distraindo no Facebook ou na televisão. Ela tem uma televisão no quarto, ela tem problemas de sono, e aí eu falei, mãe, você precisa desligar a televisão. Ah, mas não durmo, então eu fico assistindo televisão. Não, a senhora desliga e fica quieta lá no quarto escuro, porque essa luz azul, ela é um estímulo, mas não adianta falar, né? Então, eu vejo que as questões da tecnologia, elas são prejudiciais a várias faixas etárias, né? A gente se preocupa muito com as crianças e com razão. Eu tenho visto na prática algumas diferenças de comportamento de crianças que eu conheço, que são da minha convivência, que não tem tela e as que têm tela, mas o próprio Ivan fala, né, Ivan, que ele sempre foi um cara muito telado, né, Ivan? Muito jogo, são coisas que ele gosta e ele não se sente, digamos assim, prejudicado nesse sentido do desenvolvimento. Acho que a gente tem que ter esse equilíbrio de não criar, por exemplo, tudo bem que, com certeza, ele deve ter feito muita pesquisa, ele deve ter dado realmente empírico para falar as coisas que ele fala, mas é uma preocupação, sim, porque a gente, às vezes, da tecnologia, a gente não pode ter ilusão de que a tecnologia é a solução de todos os problemas, porque ela também, como todas as coisas, tem seu lado negativo, né? Todo remédio tem efeito colateral, né? E muitos efeitos colaterais. Então, acho que a gente precisa ter essa reflexão, nem tanto aqui, nem tanto lá, de ter esse equilíbrio. Eu acho interessante o estudo, né, do livro nesse sentido. Sabe que eu, por exemplo, né, como eu já falei, eu trabalho com informática desde os 13 anos, já olhei todo tipo de tela, trabalhei com notebook por dezenas de anos, não uso óculos ainda, acho que é sorte até. E aqui em casa, eu nem sei quantos computadores tem, eu acho que eu tenho uns 5 aqui, entre notebook, computador, tem uns 5 computadores, uns 3 tablets, todo mundo tem celular, mas o celular da minha filha está aqui, ó, porque ela não está usando agora, sabe? Porque ela tem 2 horas por dia, então ela guarda para usar à noite, sabe? Quando todos não tem mais criança para brincar, então ela guarda para usar à noite. Até a de 15 anos tem 2 horas para usar no celular. Videogame, televisão. Aqui todas as crianças aqui dormem cedo. Eu realmente não consigo ainda, né, enxergar tudo isso que está nos estudos que ele colheu desse livro, sabe? Eu particularmente. Por isso que eu acho que é realidade e realidade, né? Cada um tem a sua realidade que vai conseguir aplicar isso daí.
Eu tenho uma vizinha nossa aqui, que ela tem uma filha que ela fala que ela não consegue tirar o celular da filha. Ela fica com o celular o dia todo, exceto o tempo que vai para a escola, mas ela fica com o celular o dia todo. Então, eu também não entendo como é que ela não consegue tirar o celular da filha. Do mesmo jeito que eu não entendo aqui os detalhes aqui dessas pesquisas que foram colocadas, né? Não consigo colocar elas no meu dia a dia. Eu também não entendo como um pai não consegue tirar o celular da filha. Eu acho que vocês, muito mais até do que eu, né, como educadores, eu acho que o maior desafio é ensinar a usar, certo? Esse é o maior desafio, porque não dá para você deixar a criança sem usar um celular. A minha, por exemplo, não tem rede social, ela só usa o WhatsApp. Mas ainda assim usa muito o WhatsApp. Das 2 horas que ela tem, 1h50 de WhatsApp. Porque é onde ela conseguiu lá a parte da rede social. Então, eu imagino que, com o passar dos anos, ela vai ter a rede social e vai ficar usuária da rede social. A gente tem que ensinar a usar a rede social. Certo? E pior que eu nem sei como ensinar, porque eu não sei usar. Então, eu acho que algumas coisas são inevitáveis. E eu acho que o grande desafio, né, eu acho que a reflexão maior desse livro aqui, nem é a gente tentar mudar a história, porque a gente não vai conseguir. Eu acho que é realmente ensinar essas crianças, né, de 18 anos, até 18 anos, a usar a tecnologia, certo? Porque igual ele reclama no livro que ele fala do GTA, coloca até detalhes do jogo do GTA, que tem lá os seus conteúdos sexuais, criminosos e tudo mais, né? Eu não acho que eu tenho que privar minha filha disso, porque seria o mesmo que privar ela do telejornal. Porque o telejornal hoje mostra tudo isso, sabe? Hoje está mostrando até vídeo de gente atirando em gente, certo? Eu tenho que mostrar para ela como é que chegou naquela situação, por que que chegou naquela situação, qual o risco daquela situação, enfim, algumas coisas a gente tem que tentar tirar de ensinamento disso. E não aceitar como normalidade, né? Que algumas pessoas criticam essa questão do jogo, de aceitar que isso é a normalidade e que eventualmente é ok, né? Porque como algumas pessoas falam desses atentados, essas crianças, fulano jogava jogo violento, não sei o que, e acha que isso está dentro da normalidade. É porque nós temos as psicopatias também, né? Nós temos um problema educacional tremendo no mundo. Então, você fala assim, eu não sei como é que a pessoa não consegue controlar, mas eu diria para você, Ivan, que muitos pais são ausentes nesse sentido. E lembra que na época que não tinha, vamos dizer, o smartphone, a gente tinha a crítica à babá eletrônica, né? Que as mães ligavam a televisão, a criança dava sossego e ela podia fazer as coisas na casa. Então, quer dizer, você vai ter um filho, você vai ter que despender tempo para poder estar com essa criança. Então, você liga a babá eletrônica e você consegue ter a sua vida normal e alguém está tomando conta daquela criança que fica vidrada ali, a questão das cores e tal. Então, e a tecnologia não é diferente, porque nós temos um problema familiar, social, um problema social, né, de educação familiar, não só na questão escolar, mas principalmente na questão social. Então, com o advento da tecnologia, isso está preenchendo o espaço que deveria ser dos pais, que deveriam ser de outras atividades. E cultural, né, professora? Porque a minha filha estudava numa escola paga e ela chegava em casa dizendo que hoje assistiu o filme tal. Então, eu pagava para ela ir para a escola e ela passava 2 horas do tempo dela na escola assistindo um filme. Uau! Porque é cultural. Uhum. É cultural o negócio, sabe? Não é... E, assim, talvez se a gente chega lá e conversa, porque eu não acredito nem que eles estavam enxergando, a escola não estava enxergando essa situação, entendeu? Inclusive, Ivan, o Michel, ou o Michael, né, como a professora Helena estava falando, no livro, ainda na primeira parte do livro, cita muitas referências, inclusive eu e a Opa, falhou. até partilhei aí no bate-papo aí, vocês podem ler sobre jogos digitais e educação, onde basicamente a gente levanta alguns questionamentos. E lá a gente cita um trabalho de um grupo de pesquisadores espanhóis falando, e esse grupo de pesquisadores espanhóis e outras citações que o próprio Michel cita no livro, de
de pesquisas que mostram as vantagens, né, de se jogar, né, desenvolve algumas competências, algumas sabedorias e tal, que isso é uma coisa positiva e tal. Claro, eu também partilhei com vocês aí no bate-papo o tamanho dessa indústria. A indústria não é brincadeira. Nós não estamos aqui na brincadeira. Ou seja, a indústria de jogos atualmente é maior do que a indústria da TV, do cinema e da música junto. Aí vem aí os bilhões de dólares, né? 300 bilhões de dólares. Então, veja, se você tem uma indústria dessa envergadura, esses capitalistas não brincam em serviço. Então, tem pesquisas mostrando as vantagens. Você é uma lista exaustiva. Tem jogo que você trabalha em grupo, tem cooperação e tal, tem competição também, mas tem outras habilidades motoras, destro-manuais e não sei o que, blá, 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 blá. Então, eles jogam pesado nessa história. E depois dizem assim, se você não colocar seu filho na tela, etc, etc, o seu filho vai ser um alienado dessa sociedade tecnológica, né? Então, eles não jogam leve nisso, eles seguram isso. Tanto é que alguns países do mundo têm colocado na legislação, com penalidade, os pais, por exemplo, Taiwan, a China e alguns países responsabilizando o excesso de tela que os pais... É muito difícil provar uma coisa dessa, né? Imagino eu. Mas eu queria partilhar com vocês um capítulo que eu escrevi agora, vai sair agora num livro, algumas coisas que é uma continuação do que eu escrevi com a professora Helena, e eu vou partilhar aqui com vocês uma breve reflexão dessa box aqui que eu escrevi. Eu digo assim, considere a seguinte lista hipotética de impactos, ações e promoções para a aprendizagem de um jogo digital de entretenimento pode ter. Ou seja, um jogo digital, você pode aprender com um jogo digital? Sim, a resposta é sim. A pergunta que você tem que fazer é o que é que se aprende. E se o que se aprende é algo desejável. Agora, imagine, por exemplo, jogos tipo GTA e etc., muito, muito conhecidos, e imagine essa lista aqui, reação violenta, que tenha sexismo, egoísmo, alienação, falta de diálogo para resolver problemas, não é? Ou seja, primeiro eu atiro, depois a gente discute se é um alienígena do bem ou um alienígena do mal. Primeiro a gente mata. Hábitos físicos e alimentação não saudável, competitividade, instinto, atropelamento de pessoas na rua. Não estou falando de nenhum jogo específico, tá? Mas quem é do meio do jogo já sabe o que eu estou falando. Matar o inimigo, espionagem, traição, roubo a banco. Aí tem coisas boas também. Trabalho em grupo, destreza, olho, mão. Principalmente se você for um dia pilotar um joystick, né? Que a destreza é joystick, né? E botão. Se você for... um dia desse eu estava assistindo um trailer de um filme de um cara que ia para o futuro e porque tinha jogado muitas horas no joystick, ele era um excelente piloto de caça interestrelar e não sei o quê. Digo, ótimo, se um dia seu filho for um piloto de caça interestrelar, já está treinando com o joystick a destreza olho-mão. Aí, agora, considere a figura que relaciona nível cognitivo com valores. Os jogos ensinam, mas ensina o quê? E isso que ensina... Nós precisamos refletir quais destes quadrantes deveriam existir no jogo digital na educação. Aqui, esses dois de baixo, eu tenho aqui valores elevados e aqui valores baixos. E no outro quadrante eu tenho baixo nível cognitivo e alto nível cognitivo. Então, eu posso ter coisas num jogo de alto nível cognitivo? Posso. Roubar um banco, toda a estratégia para roubar um banco é de alto nível. Não, e é alto nível cognitivo. Você tem que ter técnicas, né, especiais, tem que ter alguma esperteza, destreza, inteligência, malícia. Mas, veja, na educação de valores, na educação integral, plena, para cidadãos que façam bem à sociedade, nós não queremos só desenvolver alto nível cognitivo, nós queremos desenvolver valores elevados. Então, quando você pensa nesses quadrantes, a educação, uma verdadeira educação, nunca pensaria... é melhor mudar de método. Se eu quero desenvolver
a estratégia, né? Raciocínio lógico, consequente, né? Causa e efeito, etc., que são avaliação, síntese de alto nível cognitivo. Então, eu vou procurar atividades de valores elevados, tá? Então, o objetivo desse quadro, naturalmente, é um quadro simples, né? Vai sair no capítulo do livro. E os jogos digitais e as suas implicações na educação de valores elevados. Será que vale a pena adaptar um jogo digital de entretenimento? Alguns educadores, pesquisadores de alto nível fazem isso, tá? Por isso que eu estou questionando aqui, indiretamente. Isso aqui é um recado que eu estou mandando para alguns colegas, tá? Pesquisadores da área. Será que vale a pena adaptar um jogo digital de entretenimento que estimula, ou estimulam, né, baixos valores, porque ele vai desenvolver uma ou outra competência de nível cognitivo elevado? É uma pergunta que a gente tem que pensar, não é? Será que essa ferramenta que está desenvolvendo valores baixos, mas porque desenvolve aquele ou aquele outro elemento de alto nível cognitivo, vale a pena nessa equação? Então, é a mesma coisa, fazendo uma analogia, não é? Vinho, por exemplo. Existem algumas pesquisas, eu me defrontei com essas pesquisas, mostrando, por exemplo, que vinho tinto, um cálicezinho de vinho tinto por dia, porque o caroço do vinho tinto tem uma alta concentração de resveratrol, que é um antioxidante, é muito bom para a saúde. Então, muitas pesquisas apontavam isso, né? Um cálicezinho de vinho tinto no almoço e tal. Pesquisas mais recentes têm mostrado que um suco de uva tinto faz os benefícios que o vinho faz sem os malefícios do álcool, entende? Fazendo uma analogia, um paralelismo, né? Então, para que eu vou querer, então, o vinho tinto? Eu posso tomar um cálice de suco de uva tinto e eu vou ter os benefícios do resveratrol, né? Que é um antioxidante poderoso, sem os malefícios do álcool. Então, criando essa discussão. Parece uma inevitabilidade, né? O discurso da mídia, de muitos educadores e até bons pesquisadores têm mostrado isso para a gente. Nós, num grupo como esse, de pesquisa como o EDTech, nós temos que ter essa discussão em alto nível, não é? Sempre bem alerta, bem críticos, né? E sabe, professor, eu consigo dar o nome de cada jogo daqueles itens que você colocou ali, né? Dos 16 que você colocou ali, eu consigo dar o nome de cada jogo daquele ali. E aí vem um problema que é o seguinte, eu sou velho. Significa que os jogos também são. Certo? Verdade. Velho, o que eu sou então, Ivan, se você é velho? Não, mas velho para jogar videogame, pensa bem, professor. É isso que ele está falando. Ah, bom. E veja só a situação, né? Ali a gente tem jogos, por exemplo, né, do Flight Simulator, que, pô, é esse jogo aí do joystick que o senhor comentou, e ele vai ensinar o cara, mas ele é o mesmo jogo que fala que aqueles terroristas utilizaram para derrubar o World Trade Center, que treinaram em cima do jogo, do Flight Simulator e tal, né? Tem esse de atropelar pessoas na rua, chamado Carmageddon, ele já foi até banido aqui no Brasil, né? Mas a gente consegue com extrema facilidade, né? Vamos combinar. E esse jogo, ele é o precursor do GTA, do jogo que dá ponto quando você atropela pessoas. Né? Assim, apesar da proposta do jogo, né, a grande maioria dos jogos são todos de habilidade. São todos de habilidade. Poucos jogos são de raciocínio. Você tem alguns jogos hoje que são jogos de storytelling, que é que você decide o final, que você vai decidindo as coisas durante o jogo e chega num determinado final, né? Tem jogos com mais de 100 finais diferentes, né? Em cima desse tipo de situação. Eu acho que o desafio é tremendo. O desafio é tremendo. Sem dúvida. E acho que a gente tem que usar os jogos, seja ele qual for, tá? Qual for. Eu quero que, para mim, que eu não quero proibir nenhum jogo, nem esse ou aquele jogo. Não quero proibir nenhum deles, mas quero limitar o tempo de uso para cada um. Porque eu acho que todos eles podem trazer algum benefício. E tudo que é em excesso traz malefício. Então, porque, por exemplo, tem uma pesquisadora que falou um negócio aqui, estava até procurando um artigo aqui, você gosta de saber o nome, eu esqueci o nome da mulher aqui, que é o seguinte, ela fala o seguinte, fala, não, eu
disse para os meus alunos, assistam o filme tal na Netflix. Ele é o top 10 da Netflix essa semana, você vai lá e vai assistir esse filme. Só que no mesmo dia tinha 5 outros filmes lá, um era totalmente voltado para sexo, o outro era totalmente voltado para violência, certo? Que estava na mesma linha lá, mostrando um do lado do outro. Estava o filme da professora lá, com certeza, mas estava ali do lado. Será que ela está estimulando ele a assistir o filme que ela determinou? Ou será que ela está dando oportunidade para ele para ver os outros tipos de filme que estavam ali? Né? Então, são coisas que eu acho que a gente tem um problemão pela frente. E acho que a única coisa que a gente pode pensar, em vez de questionar tudo isso, o que é bom, o que é ruim, se dá ou não dá, deve ou não deve e tal, é ensinar a usar. Não vamos mais conseguir limitar, proibir. É tudo muito falho, sabe? É tudo muito frágil hoje. Eu acho que só ensinando a usar mesmo. Verdade. Eu só queria partilhar com vocês que nós estamos falando aqui, não é? E muito bem apresentado pelo Ivan na parte em que eu consegui chegar, num nível de coisa muito mais simples com vocês do que nós acabamos de discutir na reunião de colegiado de pedagogia. Para vocês terem uma ideia, o professor que dá sociologia ao curso de pedagogia presencial aqui em Engenheiro Coelho, ele, durante a reunião, ele partilhou uma situação, porque nós fazemos sempre um tipo de checagem, né, de como estão os alunos agora com as aulas presenciais. E ele contou que ele, obviamente, né, quando nós damos aula de sociologia, nós temos que abordar a parte histórica, a parte cultural, a parte social, para fazer o contexto, não é, sociológico. E ele começou a dar aula, só para vocês terem uma ideia, que nós estamos falando aqui num nível de patamar tão alto, no nível cognitivo, e eu quero apresentar uma coisa mais simples para vocês e tão gravosa quanto isso que nós estamos discutindo aqui hoje no EDTEC. Aí ele disse que estava dando aula de sociologia e, de repente, ele, quando falou de Revolução Francesa, Revolução Industrial, os alunos começaram a fazer ar de surpresa. E ele sentiu o clima. E ele disse, calma, o que é que está acontecendo? O que é que vocês... Professor, nós não estamos percebendo nada do que o senhor está dizendo. Aí ele, mas como assim que vocês não estão percebendo? Esse negócio aí de Revolução Industrial, Revolução Francesa, não sabe o que é isso. Aí ele, mas como vocês não sabem? Vocês acabaram de sair do ensino médio, primeira turma, né? O primeiro ano de pedagogia. Aí eles disseram assim, professor, nós somos filhos da pandemia. Aí foi quando caiu a ficha do professor, né? E nós comentamos ali entre os professores que os nossos alunos do ensino médio foram justamente os alunos que pegaram a pandemia e que não tiveram as aulas, que tiveram toda essa, né, essa turbulência de não terem conteúdo, e ele teve que parar a aula e recapitular todo o processo histórico para poder os alunos acompanharem o raciocínio dele. Porque eles disseram que não lembravam. Professor, se nós chegamos a estudar isso, nós não temos a mínima lembrança, eu não tenho lembrança, nós não sabemos. Isso a turma inteira de pedagogia, só para vocês terem uma ideia. Primeiro ano, né? Ou seja, recém-chegado as questões cognitivas aqui. Ele falou que ele, quando coloca o slide com um texto sociológico, os alunos leem e ele pergunta, então, o que é que vocês acharam? Eles não conseguem interpretar o texto. Eles não conseguem interpretar o texto. Eles têm problema de interpretação textual. Então, o professor ele está tendo que ir acompanhando e explicando o raciocínio do que está sendo dito nos slides, às vezes até dando exemplos com o piloto no quadro branco ao lado, para poder os alunos conseguirem perceber o que ele quer dizer a nível sociológico e tal. E os alunos estão ficando agora encantados com o conteúdo, porque finalmente estão conseguindo, junto com o professor, interpretar os fatores históricos e os fatores sociológicos. Então, imaginem, não é?
E, além disso, né, o que eu vejo agora com essa possibilidade da tecnologia, inclusive permitida pelo MEC, é Sim. que nós temos muitas aulas à distância, né? Uhum. E que os alunos não 40%, assistem. né? Eles não assistem às aulas, eles ligam as aulas, Isso. e depois, como as provas são 90, quase mais do que isso, de múltipla escolha, as avaliações, Uhum. eles chutam, e tem 2 dissertativas que eles não conseguem responder, e eles estão indo super mal, e eles não estão absorvendo o conteúdo, entendeu? Então, é uma ilusão que a gente tem, porque o nosso aluno, eu não sei, né, a que nível, lógico que tem as exceções, mas a grande massa, ela é consumidora da tecnologia, não do ensino, a tecnologia para o social, né? As redes sociais. Isso. Ele sabe tudo ali, todas as ferramentas, mas as aulas EAD, infelizmente, ainda nós acho que não temos, como massa populacional, maturidade para sermos alunos online, né? Não, né? Mas esse problema, professora, Professor não Eli, é da pandemia, não. não Porque é. bem antes da pandemia, Uhum. eu já falava disso, porque na turma de publicidade, então eu pedi para uma garota ler um texto simples. Não tinha nem palavras difíceis, não, era um texto simples. Nós íamos interpretar aquele texto. Pedi para ela ler, e ela leu bem o texto. Quando chegou ao final, eu perguntei para ela sobre o que trata o texto. Ô, perguntinha, que arrasou a menina, porque ela não tinha ideia do que tratava o texto, que ela havia acabado de ler. Eu fiquei surpreso, porque ela não tinha ideia. Aí eu falei, vamos ler novamente, então? Lê aí novamente para a gente pegar o que... Ela leu de novo inteiro o texto, direitinho. Chegou no final e perguntei, e agora, de que trata o texto? Ela não tinha ideia. Então, eles não estão mais juntando o som das palavras com o que elas significam. Não estão mais juntando isso. Uhum. Tem muitos alunos que dizem para mim, porque eles têm que ler, fazer resumos, que é a primeira vez que leram um livro, no primeiro semestre da graduação. A primeira vez que leram um livro. Imagina como está essa mente, em termos de desenvolvimento cognitivo. Então, veja bem, e agora, praticamente, as minhas aulas de português são todas à distância. Eu dou aula tudo aqui do meu escritório. Para mim, é super confortável. Sim. Mas a aprendizagem, eu já sei qual é. Uhum. Então, quer dizer, nós estamos... Se a gente já estava soltando alunos, como as faculdades por aí estão, analfabetos funcionais, numa proporção assim, de mais de 50%, imagino que vai acontecer ainda mais para frente. Então, quando eu via o Ivan falando das proporções de todas aí, etc., eu nem precisava ouvir, porque eu vejo na sala. É isso mesmo que está acontecendo já. Os alunos não estão tendo mais capacidade de interpretar. Eles sabem fazer. Se a gente chegar, o analfabeto funcional é assim, ele lê e não entende, mas se a gente chegar e disser para ele, você tem que fazer isso, aí ele vai e faz, porque ele sabe fazer. Então, quer dizer, mas ele não sabe ler o que tem que fazer, interpretar o que tem que fazer. Essa que é a grande questão. Então, a gente está com esse problema e não tem jeito de sair desse problema. Se, por exemplo, aqui, se a gente trabalhasse a leitura, todos os professores, é a única forma de sair, se o aluno lê. Se ele não lê, não sai, porque a leitura que vai dar o desenvolvimento cerebral. Mas teria que todo mundo trabalhar isso. Mas como fazer isso, né? Professor, e é tão crítico isso, sabe? Minha filha aqui de 15 anos aqui, em certo nível, ela pode ser considerada analfabeta funcional e só tira 10. Estou dizendo. Eu perguntar alguma coisa para ela, sabe, do nosso conhecimento, experiência e tal, a gente acaba perguntando algumas coisas mais diferentes. Não vou falar que é difíceis, não, mas são coisas diferentes. Uhum. E ela não consegue responder. Ontem a gente perguntou para ela o que é pleonasmo. Ela não sabe. Ela não fala errado. Ela não usa o pleonasmo, não fala errado.
mas ela não sabe o que é pleonasmo. Se eu perguntar para ela pronomes oblíquos, ela não vai saber também me dizer o que é, quais são, certo? Coisa que a gente fazia musiquinha na nossa época. E o interessante é que ela só tira 10. Mas isso eu diria, Ivan, que isso realmente não é importante. Que saber o que é oblíquo, o que é pleonasmo, o que é Claro, objeto claro. direto, indireto, isso não é importante. O importante é saber usá-los para eles. Quem vai trabalhar na área precisa saber, mas quem não vai trabalhar na área precisa saber usá-los. E saber usá-los é pela leitura. E aí a gente trabalha alguns vamos dizer assim, alguns sons que já estão começando a ficar do dia a dia que são errados. Então, a gente trabalha aí mostrando para eles, ó, aqui por que é assim, 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 para então ir ajustando as coisas que já estão ficando erradas, porque para eles decorarem, quando que ela vai usar essa palavra pleonasmo na vida? Então, Nunca, né? isso não é do dia a dia, isso não é aquilo que ela vai usar. Então, a gente tem que fazer a educação que seja uma educação para o dia a dia, uma educação que ela vai usar no dia, né? Que é chamada da aprendizagem. Como é que é, Helena? Esqueci agora o nome. Aprendizagem significativa, é. Então, você ensina uma coisa que a pessoa vai usar. Porque se você não ensinar uma coisa, ela nunca vê onde vai usar, ela aprende. Por isso que eu chego, no primeiro semestre, eu chego e a primeira coisa que eu faço é perguntar umas coisas em português para eles, que eles estudaram desde que entraram na escola. Entende? Eu pergunto, ninguém responde. E eles estudaram isso daí sempre. Falei, então, o que eu vou ensinar para vocês? Aí que eu mostro para eles que isso não é importante. O importante é saber fazer bem. Aí eu pego e começo a mostrar a importância da leitura e, em seguida, da escrita. Entende? Assim vai. Então, essa da escrita é o que falha mais hoje, na minha opinião. A minha filha até gosta de ler. Ela já leu séries inteiras do Harry Potter, de Diário de uma Banana, de tudo que não é nada, não é leitura de conteúdo, né? São leituras recreativas. Ela gosta de ler. Acho que é o mínimo. Então, a gente mantém e patrocina. Mas a parte da escrita ainda é complicada, porque essas leituras de recreativas, né, sem conteúdo, elas acabam não trazendo o desenho da escrita, né, o desenho do modelo da escrita. Então, Tem gente hoje que não sabe escrever mais manuscrito. É Sim. só digitar. Só digitar. Você é um, Ivan. na verdade, eu nunca escrevi, não é hoje, sabe? Não é porque tem computador hoje, não. Mas durante os 3 anos de colegial, eu não escrevi um caderno. O somando tudo não dá um caderno. Eu assistia a aula e fazia a prova. Nunca pude escrever, não. Sua letra é feia, Ivan? Olha, eu diria que sim. Eu me lembro, sabe? Eu diria que sim. Sempre foi, inclusive, né? Sempre foi feia. Eu fiz até um curso de caligrafia. Vamos parar com isso. Não, eu percebi que a minha letra também ficou feia. Depois de tanto uso de computador, eu percebo que a minha letra hoje não é mais a mesma. Né? Falta treino, né? Outro dia, o que me chamou a atenção, Deise, já para a gente encerrar a reunião, que alguns têm atividade até, eu me lembro que eu tinha um calo no dedo da mão direita. Eu tinha um calo. Aí outro dia eu falei assim, gente, eu tinha um calo nesse dedo, de tanto escrever, e agora não tenho mais, ó, tá vendo? Não usa mais, sumiu o calo. Vai ter outras coisas, né? Tendinite na mão, todas outras coisas que doem, né? As costas, né? O trapézio. Mas o calo de escrever à mão, não tenho mais. Engraçado, eu escrevo à mão todos os dias. No computador. No tablet, né, professor? No tablet, né? Eu já vi, já, viu? É escrita digital, mas é manuscrito, tá? Mas ele usa letras mais, como é... Mas aí é a letra desse tamanho. Assim eu também sei fazer, professor. Fica bonito até desse tamanho. Agora, aquele dentro da linha lá, ó, é ruim, viu, de enxergar.
Teve uma coisa que Ivan chamou a atenção no capítulo do Michel, que era ele mencionando 2 vezes sobre tocar violino, as crianças poderiam, em vez de estar 600 horas, dá para aprender a habilidade de violino excelente. Eu já ensinei criancinhas a iniciar o violino. E uma coisa que eu percebi naquela época, que eu era monitor, né, de iniciação musical, o método Suzuki de violino, é que alguns pais, algumas mães subestimam a capacidade das crianças. Na realidade, se qualquer criança dedicar a quantidade de horas que o Ivan estava relatando lá, que o Michel fala no livro, né? 600 horas, 1.000 horas em um ano, em 2 anos, aprende absolutamente qualquer coisa, professor Eli. A ler, a escrever, andar de bicicleta. Essas são competências e habilidades que requer tempo, esforço e repetição. Disciplina também, né? Então, se você pega uma criança que gasta, com 2 anos de idade, 600 horas assistindo uma tela, se essas 600 horas fossem dedicadas à leitura, a tocar violino e não sei o quê, elas não têm outro remédio senão aprender. Elas vão aprender. O cérebro está preparado para isso, foi criado para isso, para aprender. Agora, o problema inclusive o Michel fala isso de uma maneira, de vez em quando eles têm, eu gosto até de ressaltar essas palavras, né? Assim, umas hipérboles assim que ele fala, deixa eu ver um aqui, o resultado é devastador, isso é terrível, né? De vez em quando ele fala assim umas frases curtas assim, diz assim, isso é medonho, alguma coisa assim, né? Esse resultado é devastador, eu li aqui, mas de vez em quando ele fala isso, né? Como se fosse um alarme. Então, nossas crianças, e a gente fica falando crianças, mas não é só crianças, né? Os nossos jovens e adultos têm usado a plasticidade cerebral para coisas de menor nível cognitivo, de maior comando. É por isso que não aprende. Estão lá os analfabetos funcionais, porque não tem horas de leitura, horas de escrita, horas de treino, né? O cérebro humano é assim. Tudo que a gente repete, ele vai aprendendo e começa a fazer bem. É isso aí, por isso que eu jogo videogame. Nós vimos há pouco tempo a história dele e foi muito engraçado. Eu me lembrei agora da história do Yo-Yo Man, né? Yo-Yo Man, sim, que tem. O Yo-Yo Man, né? Com o tempo em que ele, não é, dedicou para tocar o violoncelo. Tem a imagem dele tocando para o presidente dos Estados Unidos, piquititico, acho que tinha 3 anos, era 4. Mas, assim, para nós, né, é absurdo imaginar uma criança daquele tamanho tocando para o presidente da República dos Estados Unidos tão bem, tão maravilhosamente um violoncelo. Né? Francilê está procurando aqui, só para vocês verem Às vezes ele nem sabe o que fez, né, professora? Às vezes a criança faz isso daí e nem sabe o que estava fazendo, na verdade. Isso, mas a disciplina, não é? E tudo. Francilê está procurando aqui. Vou mandar para vocês o link. Para vocês verem o link. É esse, né? Exatamente. Ó, deixa eu passar rapidinho. Partilhar aqui o vídeo com vocês. Não, eu vou mandar o link. Mandar o link. É só para ver a carinha dele. É só para ver a carinha dele e o tamanho dele, por favor. Espera, então. Minha mulher faz questão disso. Então, é porque eu amo violoncelo, tá? Desculpa lá, mas manda, professor. Só para dar um toque, tá? Aqui em casa isso não acontece. Tá? Aqui em casa quem manda sou eu, tá bom? Olha só. Ainda bem. Olha que coisa linda. Aliás, se vocês colocarem aí na internet, violino, método Suzuki, vai ver criancinhas tocando concertos, não é, professor Eli?
que é uma coisa espantosa. As crianças repetem. Agora, uma criança dessa, em vez de ter 600 horas de tela, de desenho animado, de joguinho, ela tem 600 horas praticando o instrumento, né? Mas também não vamos esquecer que as crianças devem ser crianças e estarem brincando também, porque eu vejo que alguns pais, algumas crianças, às vezes é natural delas, e algumas pessoas investem muito, e nós temos, por exemplo, o Japão, que é um país muito concorrido em relação às crianças, né? Eles já têm até vestibulinho para entrar em algumas escolas na educação infantil. Também é o país de maior suicídio infanto-juvenil. Então, até o que é bom em excesso também é ruim, né? Mas, enfim, são tantas coisas para se discutir, mas foi muito bom. Muito bom estar com vocês mais uma vez. E aí a gente vai atualizando aí os processos do nosso grupo de pesquisa e nossa produção, que aí no segundo semestre nós vamos fechar assim, o que nós vamos produzir até o final do ano para a publicação. Tá? E eu vou dar notícia para vocês também do nosso livro, em que pé que está, que eu já cobrei o Werther, mas ele não me respondeu aí. Tá bom? Tá bom. Ok, amiga. Vamos orar então para encerrar. Professora Eli, você ora conosco? Posso orar. Tá ok. Meu Deus, muito obrigado por esses momentos que tivemos aqui de estudo para o nosso crescimento, o crescimento desse grupo em pesquisa. Abençoe-nos para que essa vontade de aprender esteja sempre como nosso objetivo. É o que te pedimos no doce nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Ok, pessoal, obrigado pela presença, obrigado pela apresentação, Ivan, e vamos que vamos. Ivan, foi 10, viu? Parabéns. Parabéns, Ivan. Gostei muito. Gostei Obrigado, dos seus gráficozinhos ali. Eu sei que ali deu muito trabalho para fazer. Nenhum daquelas figuras que ele colocou está no livro, tá? Ele teve que fazer tudo aquilo. Eu percebi. Era só para nos ajudar, só, tá bom? Foi ótimo. Ótimo. Obrigado, pessoal. Obrigado. Parabéns, Tchau, pessoal. Tudo de bom. Tchau, tudo de bom. Tchau, tchau. Beijo. Parabéns, Ivan.